Então subiu dali a Betel, e indo ele pelo caminho, uns rapazinhos saíram da cidade e zombavam dele. E diziam-lhe: sobe, calvo, sobe, calvo. Virando-se ele para trás, viu-os e os amaldiçoou em nome do Senhor. Então 2 ursas saíram do bosque e despedaçaram 42 deles. Dali foi ele para o Monte Carmelo, de onde voltou para Samaria. Quando você lê esse relato, tá? Como é que você se sente? Como é que tu te sentes, Zé? É um relato chocante. Eu vejo dessa forma. Parece uma medida muito drástica, muito rígida. Parece não ser a rigidez eu acho que só parece não ser condizente com a falha. É certo que esses rapazinhos, a Bíblia chama, né? Eles falharam. Eles tomaram uma decisão, uma atitude errada. Mas a impressão que a gente tem ao ler, pelo menos de início, é que a medida não foi condizente com a falha. Parece ter sido muito drástica. Eu não sei qual é a impressão que vocês têm, mas a minha é essa. Vocês podem falar aí. E aí, Náguila? Dá pra Náguila aí, deixa eu ver o que ela acha. O que eu achei sobre isso? Sim, olha só. Virando-se ele para trás, viu-os e os amaldiçoou em nome do Senhor. Então 2 ursas saíram do bosque e despedaçaram 42 deles. E aí? Eu achei muito duro. Achou muito duro? Na hora que tu tava lendo, eu achei muito duro o fato de... De quê? Não sei também, né? O meu julgamento. Mas eu, assim, antes dessa parte da questão deles serem despedaçados, eu fiquei me perguntando assim, o que seria esse calvo? Se seria literalmente o que a gente conhece ou se tem algum outro significado? E por que os meninos zombavam dele? Ok. Que é a partir daí que vem, né? A maldição e tal, que eles foram amaldiçoados. Mas eu achei muito duro. Achou duro? Sim, fala. Pode falar. É interessante também, Tom, Sim. que Eliseu, ele tem um perfil assim de um homem de paz. Sim, ele é um homem de paz. É diferente de Elias, que Elias parece sim ser um profeta mais que parece ter uma conotação, né? Mais sanguinária, tem uma conotação mais, sabe, sei lá, algo mais violento, parece, só modo de dizer, né? Você pode acompanhar a história de Elias e você vê sempre na história dele algo assim, mais alvoroçado. E já Eliseu não. Ele tem uma conotação de um profeta mais da paz, mais do convívio ali com as pessoas. Então, por isso que esse relato parece destonar do restante da história dele. De Eliseu. Mas deve haver um propósito, porque se ele era alguém guiado pelo Espírito, e com porção dobrada do Espírito, ele não tinha como fazer isso aqui de si mesmo. Entendeu? Ok. Tinha que ser Deus através dele. E aí, pessoal? O que vocês pensam dessa ação de Eliseu? Dessa atitude de Eliseu diante desta provocação dos garotos? Digam aí alguma coisa pra gente. Já parou para pensar nisto?
Então subiu dali a Betel, e indo ele pelo caminho, uns rapazinhos, tá? O que é rapazinho? Ainda não é. Acho que é entre a infância, acho que é adolescentes, né? São os adolescentes. Irreverentes. Né? Então, sabe, vocês sabem que adolescentes, nossa, é uma fase muito difícil, não é? Adolescência é uma das fases mais difíceis de uma pessoa. Parece que é a época da aborrecência, né? Alguns dizem, né? Não é adolescência, é aborrecência. A gente fecha a cara por qualquer coisa. Para eles nada serve, tem que ser do jeito deles. É complexo demais, né? Tem que ter uma paciência de Jó, né? E aqui parece que Eliseu não teve essa paciência toda. Então subiu dali a Betel, e indo ele pelo caminho, uns rapazinhos saíram da cidade e zombavam dele e diziam-lhe: sobe calvo, sobe calvo. Cadê, Náguila, os comentários? Já tem, quero saber o que é que vocês pensam sobre isso. Tá? Primeiro eu vou deixar vocês falarem. O que é que vocês pensam sobre isso? Sobe calvo, né? Virando-se ele para trás, viu-os e os amaldiçoou em nome do Senhor. Então 2 ursas saíram do bosque e despedaçaram 42 deles. Dali foi ele para o Monte Carmelo, de onde voltou para Samaria. Sabe de uma coisa? Não, deixa eu ouvir primeiro vocês. Vai. Oi? Nada ainda? Tímidos. Sim. Eu queria saber o que é que vocês pensam desse relato, com toda a sinceridade. Deixa eu ter uma noção do que é que vocês têm sobre esse relato. Eu já tenho a minha ideia sobre o relato. Eu também tenho a minha. Já? Quer falar? Fala. Fala enquanto eles pensam aí. Vão Bom, pensando aí, tá? Eu acredito que quando a gente se depara com uma situação que parece destonar, a primeira coisa que provavelmente pensemos é: será que isso foi um ato de Deus por meio dele? Ou será que foi um ato dele? Ok. Algo errado, algo precipitado, impaciente, como tu falou. E eu acredito, né, que o verso 23, inicialmente, ele nos dá já uma resposta. Sim. Se Eliseu ele estava fazendo isso de si mesmo, que eu acho impossível um ser humano fazer algo de si mesmo, ou se era Deus através dele, né? Sim. Como é que a gente diz? Deus induzindo, sabe? Deus instigando, Deus usando para isso. Certo. E eu gostei desse início aqui, verso 23, que diz assim: então subiu dali a Betel. Ok. E eu já prestei atenção que a Bíblia ela é muito sugestiva. Geralmente, quando ela usa o termo subiu, ela está falando de algo como um avanço, Okay. Como ir para cima. Às vezes ela usa muito o termo também desceu, como... Muito bom, muito bom. Ela usa o termo vales, descer para o vale e tal, subiu. E o termo subiu, então subiu dali a Betel, quer dizer que Eliseu, ele estava em contato com Deus, ele estava avançando, ele estava numa crescente. Ok. Entendeu? Então, quando você está em uma crescente, não tem como você praticar coisas que sejam decrescentes. Não sei se está claro o que eu estou falando. Tá quase o discurso da Dilma, mas tá. Eu quero confirmar um pouco isso aqui em Gênesis, capítulo 35, e o verso 1 diz assim: disse Deus a Jacó: levanta-te, sobe a Betel e habita ali. Okay. Faze ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugia da presença de Esaú, teu irmão. Disse Deus a Jacó: levanta-te, sobe a Betel. Deus não está dizendo, e nem diria, desce a Betel.
mas sobe a Betel. E o que é Betel? É a casa de Deus, Ok. não é? Que o próprio Jacó teve a sua experiência lá e nomeou como a casa de Deus. Então, como é? Então aqui o profeta, ele estava ali na sua caminhada, e era uma caminhada de avanço, era uma caminhada não de... Ele não estava em degradação, mas ele estava crescendo, ele estava avançando, ele estava indo para mais perto de Deus. Ok, muito bem. Entendeu? Colocado, muito bem. Então, se ele estava indo para mais perto de Deus, eu acredito que foi Deus que o instigou, Deus que o usou, o próprio Espírito Santo, para, talvez, eu não sei, talvez aquele mal precisaria ser corrigido. Tem males que precisam ser cortados pela raiz, não é? Ok, tá certo. Mais alguma coisa? Não, eu quero ouvi-los também. Eu também quero ver o comentário de vocês sobre isso, tá bom? Eu quero ouvir, deixa, tá? Eu quero muito saber o que vocês pensam sobre essa atitude de Eliseu. Porque 42 rapazinhos despedaçados. É duro, né? Não é? Parece assim algo horroroso. Terrível. Não é? Não parece? Então deixa eu ouvir primeiro a opinião de vocês, tá certo? Eu quero muito. Bora, Tarso. Maicon, solta aí, Maicon, alguma coisa. E sim, enquanto eles vão digitando, sim, é interessante que esse sobe calvo, ele fazia referência à subida de Elias. Né? Tipo, eles sabiam, foi espalhado naquela época que Elias o profeta de Deus havia subido. Tanto que ele foi procurado e tal, né? Então, como Eliseu era o substituto de Elias, okay, e esses rapazes sabiam disso, então eles estavam ali brincando, um termo que a gente usa, né? Não sei até onde se usa, mas é mangando ali do profeta, tipo, Elias subiu, então sobe tu também. Mas o fato é que Eliseu não gostou muito da brincadeirinha de mau gosto, não. Verdade. Não foi algo legal, né? Já temos um comentário aí, Náguila? Quero ouvir o comentário de vocês. Bora, Darlen. Cadê Darlen? O que tu pensas disso? Tu que trabalha na escola, imagina na escola, imagina uma tragédia dessa na escola, hein, Darlen? Como é que ficaria para ti? Cadê? Nada ainda? É importante a gente pensar, tá? Muito importante a gente entender o contexto em que esse relato, essa ação, ela está inserida. Como disse a Erla, né? Eliseu estava subindo para Betel, né? O texto começa com a palavra então. Então. Essa é eu gosto muito dessa palavra, porque geralmente ela vem depois de alguma outra ação, né? Você pratica uma ação anterior para depois dar o passo seguinte. Tem certas ações que não é possível a gente praticar sem que a gente possa, como é que eu posso dizer? Sem que a gente dê um passo antes dela. Às vezes a gente quer, dizem alguns, né, que a gente dá os passos maior que a perna. Não pode ser assim. Cadê, Náguila? Deixa eu ver aí o Neto Pereira. Né, Neto? Vai, deixa eu ver o que o Neto diz aí. Diz assim: a irmã White diz que um profeta necessitava de autoridade.
Se Eliseu não tivesse posto um fim nisso, essa zombaria continuaria e talvez ele perdesse a autoridade que um profeta necessitava para cumprir sua missão. Ou seja, ele seria desmoralizado. Ok. Mais alguém? Mais um. Tarso. Bora ver. Falando que ele estava caprichando. Tá, bora ver do Tarso. Deixa eu ver, lê do Neto de novo aí. A irmã White diz que um profeta necessitava de autoridade. Se Eliseu não tivesse posto um fim nisso, essa zombaria continuaria e talvez ele perdesse a autoridade que um profeta necessitava para cumprir sua missão. Olha, isso aí não são as palavras do Neto. Isso aí são as palavras de Ellen G. White. Ok. Né? Ou seja, ele seria desmoralizado. Tá, e isso tem peso, né, Neto? Tem muito peso, né? Ellen G. White, agora bora ver do Tarso. O Tarso. Tá? A presença do profeta naquele tempo deveria ser considerado ser a presença do próprio Deus. E tinha que ser dado uma lição, pois creio que aquilo deveria ser normal na vida dele. Então ele tinha que se impor de alguma forma para que os outros vissem que ele não era mais uma pessoa comum. É, né? Tem Tá mais certo. um. Sônia, bom dia. Abre aí a tua Bíblia em 2 Reis, abre. 2 Reis, capítulo 2, do verso 23 a 25, tá? Sim, vê aí outro comentário. O Maicon. Maicon. Fala, Maicon. Ela falou o que eu sempre acreditei. Sim. Ou ele, não sei. Eles trataram com desdém das atitudes dos servos zombando do seu senhor. Não, menti. Li errado. Ela falou o que eu sempre acreditei. Eles trataram com desdém das atitudes do Senhor, zombando do seu servo. Ok. Acho que ele confirma com Ellen White, né? Sim. Mais alguém? Deixa eu ver se tem mais algum. Tem. Tá, tem. Dalvani. Bora ver, Dalvani. Manda ver. O que dá para entender que quando as pessoas sobem na graça de Deus, muitas das vezes são criticadas pela multidão do mundo. Pode ser muito boa também. Mais alguém aí quer arriscar? Cadê a Darlene? Bora, Darlene. O que gosta de falar? Deixa eu ver se tem mais algum. Até agora não. Fala, pode falar. Fica à vontade, vai cercando aí. Perdeu a linha? Fala. Eu acho... Nós temos, normalmente, dificuldade em diferenciar o que é para ser tolerado e o que é para ser corrigido. Ok, muito bom. Aquilo que é para ser deixado, talvez, sei lá, deixa para ser corrigido mais tarde, e aquilo que é para ser cortado pela raiz. Certo. E a gente precisa aprender que natureza é essa, desse problema, desse erro, desses rapazinhos, que Deus tomou a decisão de corrigir assim ao pé da letra e de forma aparentemente tão rígida. Deve ser algo que para a gente talvez pareça, mas precisava tudo isso? Mas eu acho que essa medida foi muito pesada, foi muito, muito rígida, muito brusca. Mas a gente precisa lembrar que Deus não vê como nós vemos. Ok, não é? Muito bem. Então, algo que talvez a gente considere leviano e que a gente deixaria passar, Deus olha, talvez não como o que é somente naquele momento, mas o que poderia vir a tornar-se. Que proporção poderia alcançar? Aqui, se a ursa despedaçou o quê? 42 jovens, a gente pode presumir que havia mais ainda do que 42? Certo. Então, imagina, era um bando todo seguindo um caminho. Entendeu? Talvez, pode ser que 2 ou 3 tenham tomado iniciativa ali, e os outros foram atrás.
E quem sabe quem sabe era essa a lição que Deus também queria ensinar, né? Às vezes Maria vai com as outras e não tem noção da afronta que é para Deus aquilo que você está fazendo. E tomando mão também de Ellen White, ela chama esses jovens de ímpios. Okay. Ela diz que eram rapazinhos ímpios, né? Que não tinham respeito pelas coisas de Deus. Então, eu acredito que o que estava em jogo aqui não era simplesmente a reputação de Eliseu, mas do próprio Deus. Talvez se fosse de Eliseu, ele seguiria seu caminho e pronto, não precisaria reivindicar nada, né? Verdade. Mas creio que era mais do que isso. Mais algum comentário aí, Náguila? Neto, vai, Neto. Ele disse assim: no contexto do profeta, Ellen White diz que até a bondade tem limites. Às vezes, uma medida drástica é necessária. É engraçado, né, uma coisa. A gente tem que parar para pensar numa coisa. A gente tem uma noção, a gente tem uma ideia de que as ações de um homem de Deus, elas são todas o quê? Pacíficas. Elas são todas pacíficas, sabe? Elas não têm esse tipo de ação, não têm esse tipo de atitude, né? A gente acha que um homem de Deus não pode ter esse tipo de quê? De reação. De atitude. Porque isso aqui é uma atitude, isso aqui não é uma reação. Eliseu não estava zangado e por causa da ira, né, ele reagiu assim. Foi uma atitude imbuída do Espírito Santo. Entende? Né? A gente tem que saber muito bem, a gente tem que entender, a gente tem que compreender, né, a gente tem que compreender muito bem, eu não sei se essa é a palavra correta, quando é uma ação e quando é uma o quê? Reação. Uma reação. Uma ação é algo o quê? Uma ação é algo pensado. Uma reação é algo o quê? Involuntário, impensado, automático. Tá? É algo da carne. A ação não é algo da carne. A reação é algo que vem rápido. Você quer ver como essa cena ela se parece muito com uma outra cena lá no Novo Testamento, que é quando Jesus olha e vê o quê? Olha para o templo e vê um bando de cambistas, né? Pessoas vendendo ofertas, vendendo animaizinhos que eram usados, né? Animais, tudo, faziam de tudo ali para o serviço do santuário ali, né? Para os fiéis chegavam, ninguém mais cuidava dos seus cordeirinhos, não, chegava lá na porta do templo. Mercadejavam, isso, essa é a palavra. E aí, qual é a atitude de Jesus? Jesus prepara um chicote, né? E sai espancando tudo, sai derrubando mesa, né? E as pessoas agora partem com medo, saem, né? O ímpio é assim mesmo. Diante da presença de Deus, o ímpio não tem como permanecer. Isso parece assim uma atitude muito que para muitos estudiosos, para muitas pessoas que não entendem direito a Bíblia, não é nem para estudiosos, para muitas pessoas que não entendem a Bíblia corretamente, isso parece ter sido uma ação errada de Jesus. Parece ter uma atitude errada de Jesus, não é? Parece ser um momento em que a pessoa saiu do controle de Deus e agiu pelo seu próprio impulso. Tem alguns momentos na vida do cristão que ele vai precisar o quê? Agir de forma mais o quê? Enérgica. Mais enérgica. Tá? Quantas vezes nós colocamos em dúvida o cristianismo de alguém porque a ação dele foi o quê? Mais enérgica. Fugiu do padrão que a gente tem na cabeça sobre o quê? Um cristão. Sobre um cristão. Essa ação de Eliseu aqui não parece uma ação de quê? De um cristão. De um cristão.
Não parece. Hein? Imagina alguém, porque parece, né, ao que dá a entender. Parece que os garotos estavam zombando dele, só o humano, olhando pelo lado humano. Parece que ele se irritou, amaldiçoou os garotos e 2 ursas vieram do mato e despedaçaram só 42 deles. Imagina isso nos dias de hoje. Um escândalo. Será que Eliseu não tinha sentimentos? Será que Eliseu não poderia suportar, né, estas brincadeiras de mau gosto dos garotos? Ellen G. White, Michael trouxe o ponto de Ellen G. White, né, em que se ele deixa isso passar, ele nunca teria o quê? Ele não teria crédito no seu ministério, não é? Oi? Foi o Neto, né, que falou. Foi o Neto que falou isso, de Ellen G. White, né? Ellen G. White que fala isso. O Neto, tá? O Neto trouxe isso. Entende? Então presta atenção. Às vezes, o que foi? Ah, tá. Continua. Às vezes, como cristãos, a gente precisa tomar medidas em que as pessoas vão até se surpreender com a gente. Você que é mãe, vamos tirar do lado do cristão. Tá, você todo tempo pensa, seus filhos todo tempo, ah, mamãe é boazinha, mamãe é boazinha, mamãe é boazinha. De repente a mamãe joga duro. Hein? De repente a mamãe joga duro. Por quê? Porque às vezes é preciso sim a gente dar um basta. Eu não acredito que Eliseu, logo ao ouvir assim a bagunça dos garotos, dizendo sobe calvo, na primeira vez que ele ouviu isso, ele já o quê? Ele já orou, já amaldiçoou os garotos e pronto, tudo foi resolvido. Não. Tá? Eu acredito que isso passou do limite. Quando passa do limite, aí é que está, aí é hora de você tomar o quê? Uma medida. Deus é assim conosco. Tá? Deus é amor, Deus nos aceita, você pinta, você borda, você faz o que você quer e Deus continua lhe aceitando. Mas chega um momento em que o quê? Precisa dar um basta. Em que Deus diz o quê? Basta. Porque... Sim, fala. Até porque ser conivente, ser permissivo nesses momentos não é amor. Não é amor. Você precisa... Limites também é amor. Né? Então você precisa saber, às vezes nós temos dificuldade, aquilo que eu falei anteriormente, nós temos dificuldade de compreender que medidas cada situação pede. Verdade. Né? Às vezes nós nos exasperamos, nos perdemos, somos rígidos demais com algo que podia deixar passar, podia tolerar, e já outras vezes nós deixamos passar, nós não nos impomos, não fazemos nada com coisas que precisava ser corrigido, porque senão traria uma repercussão muito pior futuramente. Verdade. Entendeu? Então a gente precisa ter sabedoria para identificar como agir em cada situação. Existe um momento de você dizer o quê? Já chega. Tá? Vamos tirar do lado aqui, do lado de Eliseu, e vamos trazer para nós. Você que é casado, que é casada. Tá? Você tem que saber o momento de dizer basta para o seu esposo, para a sua esposa. Caiu? Eita. Não, vamos continuar nós aqui, tá? Então a gente tem que saber o momento. Voltou? A gente tem. Tá? Não. Não. Tá normal. Sim. Então vamos trazer aqui para a vida do casal, né? Na vida familiar.
você não pode engolir tudo do seu esposo. Você não pode engolir tudo da sua esposa. Você não pode engolir tudo dos seus filhos. Uma hora você precisa o quê? Você precisa dar um basta nisso. Lógico que a sua ação não pode ser uma ação impensada. Tenho certeza que essa ação de Eliseu, quando ele amaldiçoou os garotos, tá? Isso aqui, com toda certeza, foi Deus quem usou. Não era, como eu comecei dizendo para vocês, não era algo o quê? Não era algo, não era uma reação, era uma ação. Agora, se você não der um basta, tá? O que vai acontecer? Se uma hora você não der um basta, não impor limites, isso vai virar casa de mãe Joana. Entende? Você vai adoecer. Imagina uma esposa totalmente submissa ao esposo. Como é que vai ser isso? Ele não vai ter uma esposa na realidade. Ele vai ter o que dentro de casa? Uma marionete. Ele vai ter uma escrava, tá? Ele vai ter uma serva. Você tem que prestar atenção numa coisa. Você, sim, tem limites de tolerância. Tem muito. O cristão também, ele não é uma. Como é uma. Aquele sanguessuga, né? Que tem sangue frio. Né? Ele não é uma barata. Você não é uma barata. Tá? Que tem sangue frio, que podem falar para você o que quiserem, pode afrontar você o que quiserem, pode fazer o que quiserem. Não, chega um momento em que você tem que dizer, tá bom. É que nem a história da cobra, né, Tom? Isso aí, tu lembra da história da cobra? Da cobra? Como é que é a história da cobra? Lá do Antônio Matos? Que ela perde o Silvio, né? Que ela se torna crente. Uma vez que o missionário foi em uma aldeia, sei lá, em algum... Não lembro bem na íntegra, mas resumi aqui. E aí ele estava pregando e nisso uma cobra se interessou e aí ela estava assistindo as reuniões e aí ela se converteu. E ela era uma cobra venenosa, né? Aí ela se converteu e tal, queria viver pro evangelho. Tá, aí o missionário foi embora. E depois de um tempo, ele voltou novamente naquele lugar e a cobra falou assim: seu miserável, eu te odeio, você veio aqui, pregou para mim, eu aceitei, pensei que a minha vida ia melhorar, mas olha só como eu tô, toda pisada, toda rasgada, toda acabada. Aí ele falou assim para ela: mas eu não disse para você perder o seu... Tá, eu falei que você não deveria mais morder ninguém. Eu falei que você não deveria envenenar ninguém. Mas eu nunca disse para você perder o seu Silvio, né? Que é aquele... Chocalho, né? Que a cobra faz. Só com aquilo ela já resolveria muita coisa. Mas ela perdeu até o Silvio, né? Então... É interessante esse relato de Eliseu pelo seguinte. Você vê que Eliseu ele sai de um lugar, tá? Ele sai de uma localidade em direção a outra. Só que no meio do caminho acontece o quê? Essa situação. Se Eliseu não resolve essa situação, ele não chegaria aonde ele gostaria de chegar. Você quer ver? A gente casa para viver uma vida toda juntos. Só que nem sempre isto é o quê? Nem sempre isso acontece. Por quê? Porque no meio do caminho acontecem coisas que a gente não esperava. Não resolve. Acontecem coisas que a gente precisaria dar um basta. Tinha que ser mais enérgico. Tinha que ser mais firme. E a gente não foi. Precisaria ser mais assertivo, né? E aí ambos que eram para chegar, precisaria ser mais assertivo, essa é a palavra. Ambos que precisariam chegar, tá? A um determinado local, agora tem que se
tem que se afastar. Por quê? Porque na hora que deveria dizer não, não disse não. Na hora que dizia que era para dizer eu não gosto, não disse não gosto. Engoliu, engoliu, engoliu até chegar ao ponto que de não ter mais jeito. Tem algum comentário aí, Náguila? Mais? Tem? Tem dois. Daí. O Tarso comentou assim: com Elias aconteceu quase que um fato igual. Quando os soldados foram dar ordem para ele descer e disseram: homem de Deus, desce. E ele diz: se tu diz que sou homem de Deus, que morra você e toda a sua tropa. E de repente aconteceu. E é Dalvanil. Sim. A gente vê que com as coisas de Deus ninguém zomba e que as verdades de Deus sempre incomodam as pessoas, ou para a crítica ou para a aceitação. Deus Verdade. é amor, mas também é justiça. Verdade, Dalvani, verdade. Ei, e é verdade, Tassi, também, né? Que Elias, os homens tiveram que ter jeito para chegar próximo dele, né? Senão eles eram fulminados. Quer falar, Erla? Mais várias tropas, né? Ei, pensa no seguinte: não é errado, não, você uma vez ou outra, você se posicionar, não é errado. Errado é você continuar aí sendo maltratada, sendo abusada, tá? Sendo violentada, sendo escravizada, tá? Imagina os seus filhos. Tá, você tem que ser boa, mas às vezes você precisa ser dura. Os filhos pintam e bordam com você, você limpa a casa, eles entram com os pés sujos, eles... É o que mais nós vemos hoje, né? Os pais estão adoecendo porque eles não conseguem se impor Não mais. conseguem. E aí os filhos perderam essa noção de limite, que talvez foi o que Deus usou Eliseu para colocar, não é? Limites. E hoje os pais, eles perderam a noção de limite, de autoridade, esse posicionamento frente aos excessos. E aí o que nós temos hoje são pais que estão, eu não sei mais o que fazer. Às vezes tem um filho de 2, eu tenho dito sempre isso, que eu fico assim, minha nossa. Às vezes a criança tem 2 anos, 3 anos, mas ela já bate na cara dos pais. E os pais não conseguem se impor. Então, totalmente assim, as coisas totalmente fora de controle. E principalmente uma criança, eu acho que talvez por isso também que a Bíblia traz esse termo rapazinho, né? Verdade. Ela precisa aprender sobre limites. Ela precisa aprender sobre até onde se pode ir, quando é hora de parar. Ela precisa aprender sobre... Eu fico me perguntando quem eram os pais desses rapazinhos, entendeu? Ok. Porque pai e mãe precisa ensinar para os filhos a respeitar qualquer ser humano e inclusive pessoas de Deus, inclusive coisas de Deus, né? Aquilo que é sagrado. Às vezes a gente não tem noção desse respeito, dessa diferenciação do que é profano, do que é secular, do que é normal e daquilo que é sagrado. Verdade. Entendeu? E se a gente não tem essa noção, a gente não sabe fazer essa distinção, logicamente também a gente não vai saber ensinar para os filhos. Entendeu? Mas é algo muito importante. Eu acredito que é algo que Deus requer de nós. E tem um detalhe: se você não impõe o limite, pessoas de fora vão impor. É o que eu ia dizer. A minha mãe sempre me ensinou isso. Se tu não aprender sobre respeito, se tu não aprender em casa, tu vai aprender de forma muito mais dura na rua. Então precisa aprender dentro de casa para não sofrer mais tarde. Às vezes você tem que tomar sim uma medida mais drástica. Para quê? Para salvar o todo. Se você não provoca uma situação como esta que Eliseu provocou, uma geração toda se perderia.
Verdade. É por isso que eu disse, pode ser, a gente olha isso aqui como sendo algo extremo, muito chocante, muito enérgico, mas isso aqui talvez Deus estivesse querendo corrigir já no embrião daquilo que poderia ser um grande problema se não fosse corrigido. Com toda certeza. Por mais que pareça duro, presta bem atenção, isso aqui era o início do ministério de Eliseu. Agora imagina, se ele deixa a bagunça começar desde o início, como ia terminar isso? Se ele não impõe respeito no início de tudo, quando ele ia impor respeito? Quando ele ia impor limites? Na primeira situação que ele vivenciou, ele logo mostrou, ei, não vai ser assim. Tá? É aquele caso, né, da mulher que chega para o conselheiro e diz assim para ele, fulano, fala com meu marido. Aí o marido dela é grosso, né? Uma vida toda o marido maltratando o marido, 10 anos de casado e o marido todo o tempo grosso. E ele diz, agora que tu procuras, isso era para te resolver quando? Há 10 anos atrás. Há 10 anos atrás, quando, no primeiro encontro, quando tu fostes com ele, que ele perguntou para ti, mulher, onde tu estavas? Tu já dizia, Peraí, meu amiguinho. Olha, eu sempre vivi muito bem sozinho. E posso continuar vivendo. Isso no namoro. No namoro deveria ter feito isso. Mas não. Foi se submetendo, e agora quer quebrar isso? É muito mais difícil. Você deixou a pessoa o quê? Montar, pegar o seu ponto fraco. Tem coisas que nós temos que cortar no início. Não adianta tentar cortar mais tarde, né? Já houve muitas lágrimas, já houve muito sofrimento, então Eliseu entendia isso claramente. Era o início do ministério dele, ele não ia deixar a coisa desandar. Não seria um rapazinho, não interessava. Podia ser homem grande, podia ser o que fosse. Não, ele não estava brincando, né? Ele não estava ali para agradar homens, ele estava ali para agradar o quê? A Deus. Tá? Ele estava ali para fazer o que Deus queria. Então, quando você tem essa certeza, você não vai ficar pensando assim, poxa, mas ele vai me deixar se eu agir assim. Ah, se eu falar isso, ele não vai mais gostar de mim. E daí? Você vive para quê? Vive para quem, né? Você vive para quem? Hein? Sabe, é verdade. Quando você tem um emprego, presta bem atenção. Quando você tem um trabalho em que você entrou nesse trabalho não porque você merece, mas porque alguém arranjou para você, aí você vai ter que se submeter. Tá? Quando você ocupa uma função que você não merece, não mereceu esta função, você não conquistou esta função porque tá, pela maneira correta, você vai ter que se submeter. Você vai ter que calar a boca. Por mais que você veja as coisas erradas, você vai ter que ficar, como diz o povo por aí, quietinho. Hein? Talvez você não possa falar contra o prefeito, você não possa fazer os seus comentários, porque se o prefeito souber, ele demite você, a prefeita demite você, né? O patrão demite você. Oi? Você entende? Às vezes você tem que se submeter porque você não entrou pelos métodos o quê? Corretos. E aí você agora está aí humilhado, sabe? Você está aí sem poder falar nada. Eliseu não. Ou seja, quando você tem certeza de estar no lugar certo, você tem autoridade. Autoridade, né? Muito você bem. Você não anda com a cabeça baixa, você não anda inseguro, você não anda se sujeitando a quaisquer exigências,
Mas não, você sabe porque você está ali, você sabe que há um propósito maior. E algo que eu acho interessante também, Tó, que ainda que a medida pareça drástica, ela foi originada em Deus. E a gente já deu uma analisada aqui que Eliseu não foi um momento de descuido ou ira, de desligamento dele com Deus, não, mas a atitude dele, pelo contrário, ela foi um resultado da conexão dele com Deus. Então, não é que nós devamos ter um manual contendo ali dicas de como a gente vai reagir em cada situação. Verdade. Ah, tá, meu filho, nessa situação. Tem gente que... quem me conhece sabe que eu gosto muito de falar sobre família. Eu gosto muito de ler os livros de Ellen White sobre educação de filhos e tal. Aí, quando as pessoas sabem desse aspecto meu, muitas vêm conversar comigo dizendo assim, olha, e quando meu filho faz assim, assado, eu ajo como? Ah, e quando ele agir assim, quando ele falar isso, porque muitas vezes ele fala isso pra mim, ou faz birra assim, assado, o que eu respondo? O que eu faço? E eu vejo que as pessoas, elas querem esse manual contendo ali as informações, as dicas para reagir, para lidar com cada situação. E esse manual, ele não é assim que as coisas funcionam. Verdade. O manual você se liga em Deus e Ele vai gerir as suas emoções, Ele vai gerir os seus sentimentos, Ele vai gerir as suas palavras, entendeu? Então é algo vindo do próprio Deus através de você. Não é algo pronto. Entendeu? Com certeza. Estudado previamente, aí pronto. Ah, então, nessa situação eu vou agir. Não, não é dessa forma. Então, isso aqui, talvez nem Eliseu soubesse que ele agiria assim. Talvez não, ele não sabia. Entendeu? Eu acredito que foi um momento que o próprio Espírito o tomou e causou essa reação por meio dele. Até porque era algo que ele não tinha poder para fazer. Não. E outra entendeu? coisa, esse amaldiçoar de Eliseu, ele não disse assim, vem 2 ursas aí do mato, tá? E pega esses garotos. Não, ele não fez isso. A gente não é isso que ele não amaldiçoou assim. Isso aí foi o próprio Deus, né, que conduziu. O que foi que aconteceu? Para vocês terem cuidado, muito cuidado, tá? Para a gente pensar nisso. Cuidado com as coisas espirituais. Muito cuidado com a maneira como nós estamos tratando as coisas espirituais. Porque se nós sabemos que algo é do céu e nós estamos começando a agir com essas pessoas, com essas coisas, com essas pessoas como algo comum, o céu não vê isso com o quê? Com os bons olhos, com bons olhos. E sabe o que o céu faz, Erla? Ele tira a sua proteção. Amaldiçoar é isso. Verdade. É perder a proteção do céu. Então, quando esses garotos perderam a proteção do céu, ficaram à mercê. Ah, meu amigo, cuidado, tá? Muito cuidado como você trata as coisas espirituais. E nós temos vários relatos, né, Tó? Vários relatos bíblicos que convergem com esse aqui. Quando as coisas do templo de Deus eram tiradas, né, a forma como às vezes ele reivindicava isso, pessoas eram amaldiçoadas, pessoas eram afetadas. Então, não é só esse relato. Existem vários outros. Foi a atitude dos garotos que provocou a maldição. Tá? Foi a atitude dos garotos com Eliseu que trouxe a maldição sobre eles. Não foi? Não. Tá? Eliseu, né? Então presta bem atenção. A sua atitude com as coisas que são realmente sérias, eu não quero tratar só da questão espiritual, é o que traz o quê? As consequências. As consequências. Se você é negligente no preparo digamos assim, das suas atividades de trabalho, o que você acha que está sujeito a acontecer com você? Perder o emprego, hein? Se você é negligente no estudo
dos assuntos para a prova, o que é que está sujeito a acontecer com você? Perder na disciplina. Ora, tirar uma nota ruim, até um 0, né, se for o caso. Hein? É a lei da vida. Tem um comentário aí? Vai, leia aí. Tem do Neto e da Darlene. Tá. O Neto falou assim: infelizmente, vemos muitos líderes que não se posicionam da mesma forma e que têm muitos problemas ao longo de seu ministério. Verdade, muito verdade isso, né? Aí ele mandou: não devemos sair brigando por aí. Devemos ter cuidado. Somente quando foi necessário, Eliseu se impôs e foi necessário para o seu ministério. Verdade. Aí a Darlene, não falei que ela ia caprichar? Ela mandou assim: vejo também que muitas coisinhas que vão acontecendo no dia a dia, na criação dos filhos, e que muitas vezes frases como o que tem, é só uma criança, deixa os bichinhos, que se forem corrigidos já em seu início, evitaria muitos problemas pela frente. Com o certeza. Relato fica claro para mim que coisas vistas como simples podem trazer resultados trágicos para uma vida futura. Verdade. Penso que se esses rapazinhos deveriam já vir praticando muitas outras atitudes de desrespeito desde a sua infância. E o que mais me chama a atenção, o principal, o mais importante na criação de nossos filhos, é o respeito e importância com as coisas de Deus. Não pensemos nós que educarmos nossos filhos de maneira relaxadamente fará com que eles tenham um futuro diferente. Sem dúvida alguma. Sem dúvida alguma. Muito né? bom, Dá. Muito bom. Então, o que é que nós temos que ter muito cuidado? Nós, principalmente nós, tá? Cuidado com a negligência, cuidado com a maneira como nós estamos tratando o quê? As coisas espirituais. As coisas de Deus. Se nós começarmos a zombar, tá? Das coisas espirituais, você pode ter certeza. Podemos esperar o quê? Atitudes, manifestações do céu semelhantes a esta aqui. Porque a Bíblia deixa muito claro, de Deus não se zomba. Olha, você pode ser bagunçado, você pode fazer o que quiser na vida em relação às coisas as coisas sua vida pessoal, né? Pessoais, as coisas pessoais. Você tem liberdade. Agora presta atenção. No momento em que você começar a brincar com as coisas do Espírito, com as coisas de Deus, aí você está correndo um risco que você nem imagina. Sabe por quê? Todo pecado lhe serão perdoado. Mas o pecado contra o Espírito Santo, esse não tem perdão. Então Deus aceita que você bagunce com isso, com aquilo, você pinte e borde. Mas no momento em que você começar a brincar com as coisas sagradas, tá? Com as coisas que Deus tem especial apreço. Né? Seja uma pessoa, seja um princípio, você pode esperar as consequências. Então, pense muito bem no que você está fazendo na sua vida. Pense como você tem tratado aquilo que você sabe que é importante para Deus. Tá? Pense qual é a sua atitude em relação a isso. Você tem desprezado? Tá, se você não quer aceitar o que Deus quer, tudo bem, mas também não o quê? Não bagunce. Não fique aí desdenhando isso. Não aceite, tudo bem, você não é obrigado a aceitar. Deus não vai forçar você a aceitar nada dele. Agora, se você começar a abrir a boca e começar a falar, porque não sei, começar, aí você pode esperar. Tá? Você pode esperar a maldição. Eu estava tentando lembrar de algum exemplo prático, né? Sim. Semelhante a esse, algum exemplo anterior na Bíblia que trouxesse essa questão
de pessoas que brincaram, né, com as coisas de Deus. E eu lembrei de Belsazar, né? Da história de Daniel, sim, o rei, que aí ele manda buscar lá os utensílios do templo e começa a dar lá para os servos, começa a beber. Um desrespeito total, né? Profanando. E aí é que vem a escrita na parede, né? A sentença para ele. E várias outras histórias do Antigo Testamento a gente conhece. A questão do próprio Jesus também. O espírito que havia nele era o mesmo, de indignação também pela forma como estavam tratando o templo, estavam tratando ali as coisas do seu pai. E é uma lição para a gente, né? Às vezes a gente vai, é o que a Darlene colocou, começa com o que tem? Ah, mas o que tem isso aqui? O que tem? E quando a gente vai de o que tem ao que tem, crescendo, quando a gente vê, o coração da gente já está, assim, zombando, já está profanando, já está desvalorizando total algo que para Deus é precioso. Sabe, o maior perigo é quando você começa a sentir prazer, tá? Em fazer as coisas contrárias ao que Deus deseja. Porque enquanto você estiver fazendo e o seu coração estiver sangrando, tá? É porque você ainda não chegou ao... Não encheu a medida, não né? encheu a medida, essa é a palavra. Agora, no momento em que você estiver fazendo as coisas que Deus não aprova e você agora começa a ter prazer nisso, é porque você andou um caminho foi ao caminho sem retorno. Tá? Talvez você pense bem comigo. Lá no seu momento, lá na infância, você amava, você foi praticando, você entrou numa vida agora que você foi sangrando e chegou um momento em que essa dor cessou no seu coração. Chegou um momento em que você não sentiu mais nada e agora você fica indiferente. E chega ao ponto de você realmente gostar disso. É a hora que Deus vai se manifestar. Porque você deu o passo que não tem retorno. Então, muito cuidado hoje, tá? Muito cuidado hoje na sua atitude em relação às coisas do Espírito. Não pense assim, não, eu vou fazer hoje, só hoje. Pense bastante. Aquilo que você sabe que é de Deus. Preste mais atenção na sua atitude em relação a isso. Tá? Tire as mãos disso. Não se atreva a falar nada. Tá? Não se atreva a pisar onde você sabe que Deus não quer que você pise. Não seja presunçoso. Não faça que nem esses rapazinhos aqui, que nem esses garotos. Tá? Porque se tem uma coisa que Deus não se agrada, é justamente de nós pegarmos as coisas mais preciosas para Ele e bagunçarmos com elas. Ele não deixa isso barato. Aqui não foi Eliseu amaldiçoando, aqui foi Deus dizendo para essas pessoas, olha, não mexe com o que é meu. Não toca no que é meu. Faz da tua vida o que tu quiseres. Pode fazer o que tu quiseres, tu tem direito. Agora não toca no que eu amo. Tá? Não toca no que eu aprecio. Não toca no que eu conduzo. Porque se tu tocares, tu podes esperar. Tá? Tu podes esperar as dificuldades. Tu podes esperar que vai ter retorno. Então, hoje o que é que a gente está vendo no Brasil? Talvez isso. Não estou dizendo o que é. Mas a turma vinha aí bagunçando, pisando, sabe? Nunca se viu uma época de tanta degradação nesse Brasil, né? E rápido, em pouco tempo, sabe? As coisas desandaram total. Os princípios que nós mais valorizávamos. Imagina, chegamos ao ponto de que um pastor tinha que fazer o casal de 2 homens numa igreja. Quase isso se torna obrigatório. A que ponto nós chegamos? Não tenho nada contra você viver a vida, a sua, como é que
sua preferência, tá? Sua sexualidade, não tem nada a ver com isso. Agora, você impor isso, opa! Então, quando o ser humano começa a se atrever a ir além daquilo que Deus, quando chega a tocar nas coisas do céu, pode ter certeza que o céu não vai deixar barato. Tá? Mexa, faça com a sua vida o que você quiser, faça com seus negócios o que você quiser. Agora, com as coisas de Deus, não se brinca. Com Deus não se brinca. Não é isso? Tem mais algum comentário aí para a gente finalizar? Não? Tá bom? Então pense, hoje você tem um dia pela frente. Para quê? Tá? Com certeza você vai ter, as coisas de Deus vão se apresentar para você hoje. E peça a Deus que lhe dê o quê? Que lhe dê força. Senhor, não vou tocar nisso. Não posso mexer nisso. Fala. Eu posso só ler um comentário aqui? Pode. Do Leia. Profetas e Reis. Sim. Diz assim: a reverência que faltava aos jovens que zombaram de Eliseu é uma graça que deve ser cuidadosamente acariciada. Ou seja, devemos fazer o contrário, né? Verdade. Cada criança deve ser ensinada a mostrar verdadeira reverência para com Deus. Jamais deve seu nome ser pronunciado leviana ou irrefletidamente. Anjos, ao pronunciarem aquele nome, velam o rosto. Com que reverência não devemos nós, que somos caídos e pecadores, tomá-lo em nossos lábios? É isso. Sabe, nós estamos vivendo em um mundo onde as coisas de Deus são o quê? Estão todas sendo deixadas de lado. Você quer o quê? Um mundo em que as coisas de Deus perderam valor. O que você quer? Que o mundo fique bem? Que as coisas corram bem nesta terra? Não tem como, pessoal. O que foi, Náguila? A Marília. Sim, o que é que tem a Marília? Ela reclamou que eu nunca leio os comentários dela. Leia. Ela comentou assim: Deus é muito claro conosco. É o comentário dela. Muito bem, Marília. Amanhã nós vamos estudar sobre... E ela trouxe também o exemplo do rei Uzias. É verdade, né? Então, o mundo está brincando com as coisas de Deus. Vocês acham que o mundo vai ficar bem ou vai ficar ruim? O mundo começou a desvalorizar, a maioria, né? Quando eu falo o mundo, as pessoas, a maioria das pessoas não está nem aí para as coisas de Deus. Botaram mesmo no pó. Você acha que vai acontecer o que, Erla? E não é maldição assim, né? Então não é castigo, como a gente... É consequência. Como a gente diz assim, Deus castiga, Deus... Não, mas é assim, é porque Deus, ele nos envolve, né? Num manto ali de amor, de cuidado, de proteção, carinho, providência. De repente a gente começa a desvalorizar isso, desdenhar, brincar. Isso é retirado, entendeu? E aí a gente chega um ponto disso ser retirado. Às vezes muita coisa é gradativa, né? Mas aí nós ficamos como realmente nós somos. Como é a nossa realidade, desprovidos, não é? Verdade. Das bênçãos de Deus, do cuidado paternal. Então, é isso mesmo. Agora, lógico, eu quero colocar um ponto aqui, perdoe o tempo, tá? É que o mundo também ele tem razão em alguns aspectos. Qual é o aspecto? Muitos de nós apresentamos um evangelho o quê? Chato para o mundo. Tá? Nós, nem tudo aquilo morto, né? Morto, sabe? O evangelho vivo, tá? Porque a gente pensa, não é porque as pessoas não querem a igreja que Deus está as amaldiçoando, não. Só que tem certos princípios que não poderiam ter sido passados não poderiam ter sido pisados de forma alguma. É só lembrar de Sodoma. Sodoma e Gomorra chegaram ao seu limite. E não é diferente conosco. O mundo não está se importando muito. Não é só o mundo, não. Às vezes até a igreja.
Tá? A manifestação do céu não é contra os que realmente o servem. A manifestação do céu desta forma, que parece dura, há 42 jovens garotos despedaçados, é em favor de quem? É em favor daqueles que o amam. É Deus defendendo o seu povo. Deus defendendo os seus. Isso é para o ser humano tomar, tá? Botar a mão na consciência e dizer, epa, muito cuidado, para ele não podemos meter a mão aqui. E pode acontecer coisa pior. Lembra do Egito? Quando o faraó pressionou o povo começou a clamar a Deus, e aí o que aconteceu? Foram 10 pragas. Então, as manifestações, as desgraças, elas não vêm para o povo de Deus. Então nós não temos o que temer. Pode o mundo estar caindo aos pedaços aí. Tem até a música do grupo lá, né? Do Novo Tom. Pode cair o mundo. Pode cair o mundo, estou em paz. Hein? Então não tenha medo nesse momento. Por que ter medo? Deus vai se levantar para lhe defender, para nos defender, para defender o seu povo. Deus se levantou para defender o seu profeta. Tá? Nosso Deus é lindo, né? Quem tinha que se defender não era o profeta, era Deus quem tinha que o defender. Por quê? Porque estavam abusando dele. Tá? É assim conosco. Nós temos que deixar Deus se levantar. Então, quando você, é como nós falamos no início, se você tem que falar algo para alguém, primeiro deixa o Espírito de Deus o quê? O conduzir. Quando o Espírito de Deus lhe der as palavras, você vai. Pode ser duro, pode ser o que for, mas Deus vai fazer justiça. Deus se levanta para defender os seus. Então preste bem atenção. Se você realmente tem a vida que vive para a honra e glória de Deus, se você tem vivido para a honra e glória de Deus, você não tem o que temer. Pode acontecer, o castigo não é o castigo. A manifestação de Deus vai atingir o quê? Os que não o temem. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido.